Imagine um homem comum, um criador de gado e cultivador de figos, sem qualquer treinamento sacerdotal ou linhagem real, sendo chamado das pastagens simples de Tecoa para entregar uma das mensagens mais incendiárias e urgentes já registradas. Este não é um profeta de palácio, acostumado a palavras confortáveis para os ouvidos dos reis. Este é um homem cujo coração bate no mesmo ritmo do coração de Deus. Um homem cuja voz ecoa com o trovão da justiça divina. Enquanto o reino de Israel ao norte desfrutava de uma prosperidade superficial, um veneno mortal de corrupção, idolatria e opressão aos pobres corria em suas veias. Quem era este pastor inesperado, cujas palavras atravessariam os séculos para nos confrontar hoje? O que ele viu em suas visões que aterrorizou tantos poderosos da sua época? A história do profeta Amós é um alerta solene, um chamado ao arrependimento que começa no campo aberto e termina no tribunal celestial, desafiando não apenas uma nação antiga, mas cada um de nós, aqui e agora. Se você é fascinado pelas histórias verídicas e profundas da Bíblia, que não apenas contam o passado, mas falam diretamente ao nosso presente, então você está no lugar certo. Ajude este canal a crescer e a levar esse conteúdo vital a mais pessoas. Inscreva-se agora, ative o sino de notificações para não perder nenhum detalhe e deixe seu like para fortalecer este trabalho. Agora, sem mais demora, vamos para o vídeo. A história do profeta Amós se desenrola em um período único e crítico da história dos reinos divididos de Israel e Judá. Precisamos entender esse cenário para captar a força revolucionária da sua mensagem. Após a morte do rei Salomão, a nação unificada sob Davi e Salomão se partiu em dois. O reino do sul, Judá, com sua capital em Jerusalém e governado pela linhagem de Davi, e o reino do norte, Israel, com sua capital em Samaria e governado por uma sucessão de dinastias frequentemente instáveis e idólatras. No tempo de Amós, por volta do século VIII a.C., especificamente durante os reinados de Uzias, em Judá, e de Jeroboão II em Israel, ambos os reinos experimentavam um momento de notável prosperidade material e expansão territorial. Para o observador casual, eram tempos de paz e grande sucesso. As elites desfrutavam de luxo, construíam casas de inverno e de verão, mobiliadas com marfim, e se banqueteavam com os melhores vinhos e alimentos. Mas essa riqueza era construída sobre um alicerce podre de injustiça social profunda, corrupção sistêmica e um abandono total da aliança com Deus. A religião em Israel havia se tornado um ritual vazio, uma mistura sincretista, onde o culto a Jeová era mesclado com a adoração a ídolos, como o bezerro de ouro em Betel e em outros lugares. A observância religiosa era fervorosa, mas completamente divorciada da moralidade e da compaixão. Era uma fé que celebrava a forma, mas negava o poder. E é neste contexto de podridão espiritual, encoberta por uma fina camada de ouro, que Deus levanta uma voz completamente inesperada do sul, de Judá, para profetizar contra o norte, Israel. Amós não era um profeta profissional, nem um membro dos filhos dos profetas. Aquelas guildas ou escolas que existiam na época, ele mesmo se define de maneira clara e humilde, para deixar claro que sua autoridade não vinha de credenciais humanas, mas de um chamado divino direto. Ele era um criador de gado, o que no original hebraico sugere alguém que cuidava de um tipo específico de ovelha, talvez de raça mais rústica, e um cultivador de sicômoros. O sicômoro não é a figueira comum. É uma árvore cujos frutos precisam ser cortados ou perfurados para amadurecerem adequadamente, um trabalho manual árduo e sujo. Amós era, portanto, um homem do campo, acostumado ao trabalho duro, à simplicidade da vida rural e à observação direta da natureza. Ele não estava contaminado pela atmosfera corrupta e politizada da corte real ou dos santuários reais. Sua perspectiva era pura, vinda diretamente dos campos. E sua mensagem carregaria a autenticidade rude e incontestável de alguém que não devia favores a ninguém, exceto a Deus. O livro começa com uma série de oráculos divinos contra as nações vizinhas. É como se Deus estivesse preparando o terreno, mostrando que a sua justiça é universal. Ele pronuncia julgamento sobre Damasco pela sua crueldade contra Gileade, sobre Gaza por levar cativos povos inteiros para entregar a Edom, sobre Tiro por quebrar tratados de irmandade, sobre Edom por perseguir seu irmão com a espada, sobre Amon por atrocidades em guerra, e sobre Moabe por profanar os ossos de um rei de Edom. O público israelita, ouvindo essa condenação aos seus odiados vizinhos e opressores, certamente aplaudiria e diria amém. A cada sentença proferida por Amós, eles se viam como os bons, os certos, o povo escolhido que Deus estava defendendo. Mas então, o profeta faz uma guinada magistral e devastadora.
Ele volta sua atenção para Judá, o reino do sul, e pronuncia julgamento também sobre eles, por terem rejeitado a lei do Senhor e não guardado os seus estatutos. E finalmente, ele lança o golpe mais pesado. O julgamento de Deus se volta contra Israel, o próprio reino do norte, o público-alvo da sua mensagem. A acusação é clara e direta. Eles vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra e negam justiça aos oprimidos. A complacência do povo é chocante. Eles estão em um estado de ilusão espiritual, acreditando que porque são o povo escolhido, estão automaticamente seguros, independentemente de seu comportamento. Eles aguardam o dia do Senhor, crendo que será um dia de luz e vitória para eles. Mas Aemos profetiza, com uma das declarações mais sombrias das Escrituras, que esse dia será para eles trevas e não luz. É como alguém que fugisse de um leão e se deparasse com um urso, ou que, entrando em casa e se apoiando na parede para descansar, fosse picado por uma cobra. A falsa segurança deles seria totalmente despedaçada. A religião deles era um insulto a Deus. Amós transmite a palavra do Senhor: odeio, desprezo as vossas festas solenes, e não me agradarei das vossas assembleias solenes. Embora me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o ruído dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas harpas. Esta não é uma rejeição do sistema de sacrifícios que o próprio Deus instituiu. É uma rejeição violenta do ritualismo hipócrita. A adoração se tornou um ruído para Deus porque as mãos que levantavam em oração estavam sujas com o sangue da injustiça. Eles cantavam louvores, mas suas vidas cantavam uma melodia de opressão. Deus exige que a justiça role como as águas de um rio impetuoso, e a retidão como uma corrente perene. A verdadeira adoração é inseparável da conduta ética e do tratamento justo para com o próximo. A mensagem de Amós ganha vida através de uma série de visões poderosas e simbólicas que Deus lhe concede, tornando a iminência e a natureza do julgamento inquestionáveis. A primeira visão é a de uma praga de gafanhotos. O profeta viu o Senhor criando uma nuvem de gafanhotos para devorar toda a vegetação do país. Logo após o rei ter ceifado os primeiros brotos, um momento crítico para a sobrevivência. Diante dessa visão de destruição total, Amós implora: ó Senhor Deus, perdoa, peço-te, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrepende, dizendo: isso não acontecerá. É um vislumbre da compaixão divina mesmo em meio à ira, mas a misericórdia é testada novamente com a segunda visão. Um fogo consumidor que devora o grande abismo e já está para consumir a terra. Mais uma vez Amós intercede: ó Senhor Deus, cessa, peço-te, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E novamente, o Senhor suspende o julgamento. Isso também não acontecerá. Essas visões mostram que o julgamento não é o desejo primeiro de Deus. Ele é paciente, dando espaço para o arrependimento, e ouve as intercessões dos justos. No entanto, a terceira visão não permite intercessão. É a visão do prumo. O Senhor está posto sobre o muro, construído a prumo, e tem na mão um prumo, o instrumento usado para verificar se uma parede está reta e vertical. A imagem é profundamente significativa. Deus havia estabelecido Israel como um muro reto, de acordo com a sua lei e a sua aliança. Agora ele coloca o prumo, a sua própria justiça e padrão moral, ao lado da nação, para medir o quanto ela havia se torcido e inclinado. O veredito é devastador. O muro está tão fora de prumo, tão torto pela injustiça e idolatria, que não pode mais ser reparado. A única solução é a demolição. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, diz o Senhor. Os altares idólatras de Israel seriam assolados, e a casa de Jeroboão seria ferida à espada. Esta visão marca um ponto de não retorno na mensagem de Amós. A paciência divina tinha um limite, e Israel, ao persistir em seu caminho, havia cruzado esse limite. A reação do establishment religioso de Israel não demora a chegar. Amós se dirige a Betel, um dos principais centros de culto do Reino do Norte, onde estava o santuário real com seu bezerro de ouro. Lá, ele se encontra com Amazias, o sacerdote de Betel, um homem totalmente alinhado com o poder político. Amazias não debate a mensagem de Amós. Ele não tenta refutar suas acusações de injustiça social. Em vez disso, ele tenta desacreditá-lo e silenciá-lo por meio de acusações políticas.
Primeiro ele envia uma mensagem ao rei Jeroboão, acusando Amós de ser um conspirador, dizendo que a terra não pode suportar todas as suas palavras, e que ele está afirmando que o rei morrerá pela espada, e Israel será levado para o exílio. Em seguida ele se volta diretamente para Amós, e diz: com desdém voei-ta, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Bital daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei, e casa do reino. Esta é uma tentativa clássica de silenciar uma voz profética, rotula lá como subversiva, estrangeira e, portanto, ilegítima, e ordenar que ela se cale, em nome da segurança nacional e da autoridade real. A resposta de Amós a Amazias é um dos momentos mais corajosos e definidores de todo o livro. Ele não se intimida, não recua e não aceita o rótulo de profeta profissional. Ele reafirma sua origem divina e leiga: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ele nega qualquer vínculo com as guildas proféticas que poderiam ser controladas pelo Estado. Sua credencial vem exclusivamente de um chamado soberano de Deus. E então, porque Amazias tentou proibir a palavra de Deus, a sentença sobre ele se torna pessoal e terrível. Amós profetiza que a esposa de Amazias se tornaria uma prostituta na cidade, seus filhos e filhas morreriam pela espada, sua terra seria repartida a outros, e ele mesmo morreria em terra imunda. E Israel iria de fato para o exílio. É uma resposta duríssima, mostrando que tentar silenciar um mensageiro de Deus não invalida a mensagem, apenas traz consequências catastróficas sobre quem tenta fazê-lo. A quarta visão confirma essa sentença de forma gráfica e irrevogável. Amós vê o Senhor junto a um altar, ordenando que o lintel do templo seja ferido, para que os umbrais tremam, e que tudo seja quebrado sobre a cabeça de todo o povo. Aqueles que restarem morrerão pela espada. Não haverá fuga para ninguém. A imagem é de um julgamento tão completo, que mesmo que alguém cave até as profundezas do Sheol, a mão de Deus os tirará de lá. Se subirem ao céu, ele dali os fará descer. Se se esconderem no topo do Carmelo, ele os buscará, e dali os tirará. Se se ocultarem no fundo do mar, ele ordenará a serpente que os morda. É a onipresença de Deus, que normalmente é um conforto para os crentes, transformada em uma realidade aterradora para aqueles que fogem da sua justiça. Não existe um lugar no universo onde se possa escapar do seu julgamento. Diante desse panorama de condenação implacável, surge uma pergunta profunda e inevitável: o povo de Deus foi completamente rejeitado? A aliança foi anulada para sempre? É aqui que a mensagem de Amós revela uma nuance crucial, um fio de esperança tecido no próprio tecido do julgamento. Após as visões esmagadoras dos gafanhotos, do fogo e do prumo, o profeta recebe a quarta e mais simbólica de todas as visões: um cesto de frutos de verão. Em hebraico, há um jogo de palavras poderoso: cesto de frutos de verão e kelebkeites, e a palavra para fim é ketes. Deus mostra a Amós um cesto de caites e diz: chegou o ketes, o fim para o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Os frutos maduros representam que a nação está pronta para o julgamento, madura para a colheita da ira divina. A paciência de Deus se esgotou. A visão detalha a horrível realidade desse fim. Os cânticos do templo se tornarão gritos de agonia naquele dia. Haverá tantos corpos que serão lançados silenciosamente por todos os lugares. É uma imagem de um silêncio fúnebre e absoluto. No entanto, é precisamente no capítulo 9, o capítulo que parece selar de vez a condenação, que encontramos um dos mais belos e inesperados raios de luz em todo o Antigo Testamento. Amós profetiza a destruição total, afirmando que Deus ordenará que o povo seja peneirado entre todas as nações, e que nem um único grão de Israel cairá na terra e se perderá. Mas no versículo 9 ele diz: mas eu darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. A imagem do crivo é fundamental. O julgamento não é uma aniquilação indiscriminada, é um processo de peneiração. O crivo vai separar o joio do trigo. Os pecadores, os idólatras, os opressores, todos aqueles que dizem: não nos alcançará o mal, nem veremos a espada, serão destruídos. Mas o grão bom, o remanescente fiel, aquele núcleo de pessoas que manteve a fé e a justiça em meio à corrupção geral, esse grão precioso não se perderá. É para este remanescente que a promessa é feita. E então vem a promessa da restauração. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas,
e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Esta é uma profecia monumental, que vai muito além do restabelecimento político do Reino do Norte. O tabernáculo caído de Davi refere-se à linhagem real davídica, que governava apenas Judá, mas cujo domínio messiânico é prometido sobre todo o Israel, e de fato, sobre todas as nações. A promessa é que a aliança davídica, que parecia estar restrita e enfraquecida, será restaurada em sua plenitude. O resultado será um reino de prosperidade e posse divina, tão abundante, que o arador alcançará o ceifeiro, e o pisador de uvas, o que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. É uma imagem de uma fertilidade sobrenatural e de uma paz tão profunda que o ciclo de plantio e colheita se fundirá em uma realidade contínua de bênção. E de forma crucial Deus promete: e tornarei a trazer o cativeiro do meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Esta restauração não é condicional. É um ato soberano da graça e fidelidade de Deus. A aliança com Abraão, Isaque e Jacó permanece, não por causa da fidelidade de Israel, mas por causa da fidelidade de Deus. O julgamento é real e terrível, mas não é a última palavra. A última palavra é o restabelecimento, a redenção e a fidelidade divina ao seu propósito eterno. O livro de Amós, portanto, termina não com o estrondo da queda de Samaria, mas com a doce promessa de que o povo de Deus será plantado de volta em sua terra, para nunca mais ser arrancado. A mensagem de Amós ecoa através dos séculos, porque ela estabelece para sempre os pilares imutáveis do caráter de Deus. Ele é um Deus de justiça imparcial, que não tolera o pecado, especialmente quando este é encoberto por uma fachada religiosa. A opressão aos pobres, a corrupção nos tribunais e a busca por ganhos desonestos são pecados que clamam ao céu e provocam o seu julgamento. A religião, que não se traduz em integridade moral e compaixão social, é um ruído ofensivo aos seus ouvidos. Mas ele também é um Deus de misericórdia e fidelidade à sua aliança. Ele não abandona para sempre o seu povo. Mesmo no meio do julgamento mais severo, ele preserva um remanescente, e no tempo determinado, restaura e reconstrói, demonstrando que o seu amor perseverante é, em última análise, mais forte do que a sua ira. Para recapitularmos as lições centrais da história do profeta Amós, vimos em primeiro lugar que Deus não se deixa impressionar por posições sociais ou por rituais vazios. Ele escolheu um simples boiadeiro e cultivador de figos para levar uma mensagem arrasadora aos poderosos de sua época. Em segundo lugar, aprendemos que a verdadeira adoração é inseparável da prática da justiça e da misericórdia. Deus rejeita completamente um culto que é apenas barulho, enquanto as mãos dos adoradores estão manchadas pela opressão dos pobres e necessitados. A justiça deve rolar como um rio impetuoso. E por fim, mesmo quando o julgamento é inevitável, devido à dureza do coração humano, a última palavra de Deus não é a condenação, mas a esperança. A promessa da restauração do tabernáculo de Davi e a volta do cativeiro nos mostram que a fidelidade de Deus à sua aliança é eterna, e ele sempre preserva um remanescente para si. Se este mergulho na vida e na mensagem do profeta Amós tocou o seu coração e expandiu o seu entendimento da palavra, sua ação é fundamental para que este trabalho continue. Deixe o seu like, esse gesto simples ajuda imensamente a divulgar o conteúdo. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos estudos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também amam se aprofundar nas riquezas da Bíblia. Queremos muito ouvir você. Deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas opiniões e qual profeta você gostaria que explorássemos a seguir. E para um estudo ainda mais detalhado, visite o nosso blog O C Código da Bíblia e siga as nossas redes sociais. Lá você encontrará artigos complementares, indicações de leitura e poderá se conectar com uma comunidade que, assim como você, busca decifrar os tesouros da sabedoria eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a coragem de Amós nos inspire a defender a justiça em nosso tempo, e que a promessa final do seu livro nos encha de uma esperança inabalável na fidelidade do nosso Deus. Fiquem na paz, e até o próximo vídeo, onde desvendaremos juntos outro segredo poderoso das Escrituras.